Um homem assustado por seu computador, uma mulher atacada por um touro, pássaros caindo no chão no México, uma moto andando sozinha ou um funcionário de pedágio sendo assaltado por um macaco. Sente-se em seu sofá e assista a esses momentos incomuns capturados pela câmera. O homem que você vê aqui estava sentado silenciosamente em frente ao seu computador. Ele estava jogando seu jogo arcade favorito, enquanto um amigo dele estava filmando. Quando de repente, enquanto ele estava imerso no jogo, quase hipnotizado, a imagem na tela de repente mudou para revelar um monstro terrivelmente aterrorizante. Ele entendeu, é claro, que era uma brincadeira prática pregada por seu famoso amigo. É por isso que ele insistiu em imortalizar a cena. O pobre homem pego, desprevenido, estava assustado. Ele começou a gritar e, como sua única reação, ele esmagou a tela com seu punho e seu amigo riu muito alto, curtindo esta cena maquiavélica. Ele então se levantou chorando e perguntou ao seu amigo por que ele fez isso. Devido ao terror insuportável que o havia tomado, o pobre rapaz acabou urinando nas calças. Finalmente, ele conseguiu se acalmar, mas nunca vai esquecer esta jogada. Este menino brincava em silêncio na sala de estar enquanto sua mãe estava na cozinha. De repente, ele decidiu ir espreitar a enorme árvore do canto, em preparação para a véspera de Natal. Impressionado pelos ornamentos multicoloridos e luzes decorativas na árvore, o garotinho não resistiu a ir tocar nela. Então, ao puxar um pouco demais as esferas da árvore, ele fez com que ela balançasse, fazendo com que ela caísse no chão. Ele então perdeu todas as bolas e ornamentos nele e eles se espalharam por todo o chão. Quando ouviu o som assustador da queda da árvore, o menino percebeu sua estupidez e foi se enrolar no sofá para fazer sua mãe acreditar que ele não havia tocado em nada, que a árvore caiu sozinho. Claro que não deu certo, porque ele era o único na sala. E, com certeza, ele foi punido por esta estupidez e por ter mentido para sua mãe. Como resultado, ele teve um Natal memorável naquele ano. Você tem um cão e odeia levá-lo para passear. Você gostaria de tornar essas caminhadas chatas muito mais divertidas e você vai achar isso um pouco difícil. Mas relaxe, eu tenho a solução para você. Você só tem que pensar, só isso. Faça como este homem. Enquanto passeava com seu cão na frente da sua entrada, ele estava se sentindo entediado e decidiu começar a dançar para se manter ocupado. O homem dançou por muitos minutos na frente da câmera de vigilância da sua casa, sacudindo seu corpo com muita energia. Tenho certeza de que, ao fazer isso, os vizinhos riram muito dele, pois ele estava sendo ridículo, mas estava se divertindo. Bom, você vai ter que se certificar de que seu cão seja tão amigável quanto ele parece. Caso contrário, você logo vai se arrepender. Agora prepare seu cão e o leve para um passeio. Agora você não tem mais desculpas para as caminhadas diárias. Se estiver entediado, é só fazer uma dancinha. Um cobrador de pedágio estava trabalhando em seu estande. Ele queria fazer as contas para a caixa registradora. Ao mesmo tempo, um carro parou na frente da janela. Ele pensou que era mais alguém para pagar o pedágio, como de costume. Um macaco saiu do carro do nada e entrou na cabine, passando atrás do funcionário, que se divertiu com esta situação incomum, não pensando por um segundo que um macaco entraria na sua cabine. De fato, ele procurou a caixa registradora e, quando encontrou dinheiro, passou algumas notas antes de fugir e voltar para o carro. O homem não percebeu até que o macaco saiu. Ele havia perdido dinheiro, que sem dúvida teria que pagar com seus próprios salários. Mas isso sem dúvida servirá como uma lição para ele, para que no futuro ele não seja roubado por um macaco novamente. Em um restaurante, um funcionário estava preparando um pedido para um cliente, mas enquanto estava ocupada preparando o sanduíche, o cliente ficou muito bravo e faminto e veio gritar com ela, alegando que ela havia demorado muito para fazer o sanduíche. O funcionário então não apreciou a atenção e retaliou gritando para o cliente. Após uma discussão acalorada que terminou em uma briga, o funcionário decidiu se vingar do cliente cuspindo em seu sanduíche. Uma cena deplorável. Este ato, cometido sob efeito da raiva, mereceu a demissão imediata do empregado. Ele conseguiu arruinar seu emprego em uma fração de segundo e que isso sirva de lição para não cuspir na comida dos outros. No domingo, dia 28 de maio de 2017, por volta das 20 horas, um motorista estava em seu carro na autoestrada A4. Um homem de 35 anos estava a caminho de casa quando viu algo muito bizarro. Ele viu uma moto Harley Davidson andando sozinha, sem ser pilotada. E para não ser visto como um maluco, ele quis filmar a cena para imortalizá-la, porque o que estava acontecendo diante de seus olhos era inacreditável. Atordoado com a cena, o motorista então publicou o vídeo nas mídias sociais e, desde então, milhares de tentativas de explicá-lo seguiram de todos os lados. Finalmente, alguns dias depois, o mistério da moto fantasma, como foi chamada, foi resolvido. O jovem motorista da Harley Davidson foi questionado e ele declarou que, naquele famoso domingo, estava dirigindo a 90 km/h na direção da capital e que, em certo ponto à sua direita, um carro entrou na rodovia.
Ele hesitou em mudar de faixa e de repente virou à esquerda, cruzando a faixa da estrada. O motorista então entrou na pista da moto e a derrubou, e ao ver a moto cair, o jovem teve o reflexo de empurrá-la para frente para não ser esmagada. Ele então caiu e evitou outro carro vindo da sua esquerda. Ele acabou no chão com hematomas e ferimentos e a bicicleta seguiu andando sozinho. Ele foi finalmente encontrado pela polícia no cais de Bercy, em Paris, após várias horas de investigação. O motociclista foi bombardeado com comentários de ódio, pois ninguém podia imaginar ou explicar como uma motocicleta poderia andar 9 km sem um piloto. Mas felizmente suas palavras confirmaram a veracidade da cena. Não consigo imaginar o estado em que ele foi para casa naquele dia. Testemunhar isso é como viver uma cena de horror da vida real. Um dia, uma mulher decidiu emprestar seu carro para ir até a casa da sua mãe em uma cidade próxima. Mas como ela tinha acabado de obter sua carteira de motorista, a mulher ainda estava tendo problemas para respeitar as regras da estrada. Quando digo muitos problemas, não quero dizer que ela não soubesse respeitar as regras essenciais da estrada. Enquanto ela dirigia, na verdade, na estrada, a motorista deixou a pista normal da estrada para continuar sua corrida no pavimento. Ela continuou por vários metros, não percebendo que estava dirigindo no lugar errado. Uma cena hilária que foi filmada por outro, que aproveitou a oportunidade para zombar dela, que ainda era novata na condução. Esperamos que ela tenha chegado em casa em segurança naquele dia. Em um restaurante, um homem estava montando suas mesas, recebendo seus clientes na hora do almoço. Enquanto se concentrava nos talheres, ele ouviu o grito estridente de uma mulher se aproximando dele. A isto se seguiu um enorme touro aparecendo do nada. Quando o animal apareceu no restaurante, ele quebrou tudo: mesas, cadeiras e talheres, derrubando o dono do restaurante e a mulher, tudo em uma fração de segundos. Um verdadeiro tornado. O bovino deixou o lugar vitorioso, deixando o homem e a mulher completamente enterrados sob os móveis. Infelizmente, para o proprietário do restaurante, ele não pôde receber os clientes naquele dia porque não tinha mais nada. Agora ele terá que pegar o touro pelos chifres se quiser reabrir o mais rápido possível. No dia 7 de fevereiro de 2022, um grupo de pássaros de cabeça amarela voou sobre uma pequena cidade de Chihuahua, México. Todas essas aves migratórias tinham acabado de chegar do Canadá, quando de repente, estranhamente, todo o grupo de aves literalmente caiu, como se fosse uma força invisível a jogando no chão. Uma cena de arrepiar. A maioria das aves voou imediatamente para o ar, deixando dezenas de outras no chão, todas mortas devido ao brutal e violento colapso. Os residentes tiveram que alertar as autoridades para investigar o assunto, pois a causa da morte de algumas e não de outros permaneceu muito misteriosa. De acordo com a declaração, talvez as aves tenham sucumbido à inalação de fumaça tóxica de um aquecedor ou de fios elétricos sobrecarregados. As aves sobreviventes infelizmente tiveram que continuar sua viagem sem vários de seus companheiros. Esta jovem estava sentado em um assento de passageiro em um trem, a caminho do trabalho. Estava acompanhado por alguns de seus colegas, um dos quais estava atrás dela. Esta última teve a ideia de incomodar seu colega, enquanto outra estava gravando com o celular. Como ela sabia que a mulher estava usando uma peruca, ela decidiu amarrar seu cabelo à barra do trem. Então, quando o trem parou, a mulher se levantou de repente e sua peruca ficou presa à barra. A mulher acabou sem cabelo. Uma cena terrivelmente humilhante para a pobre mulher, que queria rir para não mostrar sua frustração. De agora em diante, ela saberá que seus colegas não são santos. Esta jovem tinha um encontro com seu namorado para o Dia dos Namorados. Para a ocasião, ela se vestiu de vermelho e comprou um buquê de flores para seu namorado. Mas no último minuto, enquanto ela esperava que o metrô fosse para casa, ele ligou e cancelou o encontro dela sem nenhuma razão. Isto deixou nosso amigo um pouco irritado. Impulsionada por uma fúria imensurável, ela começou a gritar e a se enfurecer e cuspir no chão. Claro que sua raiva era tão grande que ela não se importava com o que os outros fossem pensar. E dado seu estado, ele também deve ter dito algumas coisas não muito agradáveis. Quando sua raiva atingiu seu auge, a jovem ferida jogou seu buquê de flores no chão, maltratou-o e o esmagou. Ao fazer isso, ela estava apenas descarregando sua raiva naquele pobre ramo de flores e liberando suas emoções negativas, mesmo que todos estivessem observando a cena. Finalmente, ela se afastou da plataforma subterrânea, engolindo sua raiva, e foi para casa. Ele pode não ter tido o dia dos namorados que queria, mas pelo menos teve uma boa noite. O que você achou dessas sequências hilárias? Conte pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.